Olá, bom dia! Muito obrigada pela sua audiência, por acordar cedinho para assistir ao Mais Saudável. E que tal começar o dia alongando o corpo? Acordou? Antes de tudo, presta atenção no jeito certo de levantar da cama para não prejudicar a sua coluna. Deita de lado, apoia, sobe. Na cama vai estar sentadinho, né? Vai sentar na cama, com os pezinhos no chão. E daí vai levantar. E para quem quer mesmo acordar, nada melhor do que fazer um bom alongamento. Vai sempre preparar para o dia a dia, vai tirar aquelas tensões. O alongamento ele pode ser usado como aquecimento e ele é bem procurado aqui na Academia do Sesc para relaxamento. E eles vêm para tirar as dores do dia a dia, relaxar do estresse, do trabalho. A senhora frequenta essa academia há quanto tempo? Não faz muito tempo não, acho que faz uns 3 anos que eu estou aqui. A Eva já conhece há mais tempo os benefícios do alongamento. Mais de 12 anos E por que tu não larga essa aula? que me tira as dores do corpo. Eu faço todas as minhas atividades, não dói nada. Se a gente fica só em casa, dói ali, dói aqui, dói lá. E assim, com esse alongamento, é uma maravilha. Quando não faz aula? Dói tudo. Pessoa que vem estressada, que trabalhou o dia inteiro, vem naquela adrenalina, chega no alongamento, esquece do dia, esquece dos problemas que tem lá fora e sai tranquilinho daqui. No mínimo 20 minutos em cada posição para começar a sentir os efeitos do bem, ativando a circulação do sangue, reduzindo os riscos de lesões, melhorando a postura, diminuindo a tensão muscular. E no relaxamento a gente vai usar mais a respiração, pensando no músculo que está sendo trabalhado, está sendo relaxado, para tirar aquelas dores, aquelas contraturas que tem do dia a dia. Mas se tu vem pra cá com dor, pode contar que tu melhora das tuas dores. Até em casa as pessoas podem fazer aquele alongamento. Geralmente as pessoas têm aquela dor no pescoço, tensão do dia a dia. Isso pode ser trabalhado em casa. Todo alongamento tem que ter a postura e fazer a respiração. Sempre quando solta o ar, vai puxar a musculatura. Vai puxar o braço, solta o ar. Vai puxar a cabeça, postura, solta, vai estar alongando o pescoço. Olha para baixo, vai puxar mais lá atrás na cervical. Estica, puxa, porque isso faz toda a diferença. O corpo agradece. Seja na academia ou em casa, todos os dias eu faço alongamento. É o meu remedinho para prevenir as dores no corpo. Agora, aqui no estúdio comigo, a Tatiana Maffini é fundadora da ONG Amada Helena. E ela está aqui para fazer um convite especial. A ONG Amada Helena acolhe mães e pais que perderam os seus filhos. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, obrigada pelo convite. É um trabalho muito importante, já existe há 7 anos a ONG. Isso, existe há 7 anos, acolhendo pais e mães que perderam filhos. E esse ano a gente vai realizar a primeira Semana Gaúcha do Luto Parental, que vai colocar o Rio Grande do Sul como o primeiro estado a ter esse tipo de ação no Brasil. E que serão 7 eventos dedicados a vários públicos. Então a gente vai ter um fórum para professores e estudantes da área da educação. A gente vai ter um evento multiprofissional para profissionais e estudantes da área de saúde e também um evento para pais, entre outras atividades durante essa semana, que é de 1º a 7 de julho. E é aberto para todo mundo, é só fazer as inscrições? Como é que funciona? Isso, é só fazer as inscrições e todas as informações estão lá na página da ONG, em qualquer rede social. Todos os dias, então, tem esse evento que acontece aonde? Tem atividades. Na segunda-feira é em Santa Maria, no sábado é na PUC, que é o de profissionais, né? Na sexta é na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no domingo é na sede da ONG. E tu começaste essa ONG 7 anos atrás porque perdeste uma filha. Isso, porque perdi a minha primeira filha, por isso que chama Amada Helena, porque a ONG é em homenagem à minha primeira filha, né? Como eu falei, ela perdeu a vida com 17 dias. E vocês trabalham hoje com um público que é amplo, porque realmente vocês têm uma pesquisa que demonstra quantas pessoas aqui no Rio Grande do Sul já perdem. A gente realizou uma pesquisa pelo DataSUS e em 3 anos são 17 mil famílias impactadas por essa perda. E às vezes as pessoas não conseguem compartilhar essa dor e vocês estão abertos
Tem atendimento psicológico? Sim, temos acolhimento com 3 psicólogas voluntárias e também temos grupos de apoio mensal com uma especialista em luto, entre outras atividades. E não importa a idade, é realmente muito sofrido, né? Quando Muito se perde sofrido, um filho, muito. E precisa elaborar essa perda, é importante isso, porque carregar isso, acho que Sozinho, né? é difícil. É né? difícil e por isso que é tão necessário a gente abrir um espaço de diálogo para isso. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, fica aí o convite, as inscrições já estão abertas. Já estão abertas, é só procurar lá nas página redes sociais da ONG. Que a gente está mostrando aqui na tela. Tá bom, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mito ou verdade? Prótese de silicone atrapalha a amamentação? Mito. Tá? Na verdade, a amamentação não é influenciada pela prótese ou por qualquer cirurgia mamária, né? Hoje a gente tem estudos científicos que acompanham mulheres em 5 continentes que comprovam, né, o desfecho final de que não há impacto no aleitamento. Vamos fazer agora um rápido intervalo e na volta eu converso com o cirurgião Marco Aurélio Faria Corrêa para falar sobre a tão sonhada plástica na barriga. Ele é pioneiro nos métodos minimamente invasivos. E se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Doar sangue faz parte da minha rotina. É simples, é seguro, qualquer pessoa saudável pode ser doadora. Então, seja um doador independentemente de quem estiver precisando. E esse é o tema de hoje no nosso quadro Espaço Saúde. Tudo bom? Oi, tudo bem? Bom dia. Vamos lá. A primeira parte é a triagem. Eu vou fazer ela e depois eu já vou fazer a doação de sangue. E para doar sangue, você precisa apresentar documento com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade. Menor de 18 deve ter consentimento formal do responsável, pesar acima de 50 quilos, estar alimentado, evite alimentos gordurosos antes da doação e não ingerir bebida alcoólica e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Testezinho de hemoglobina, ver se tá ok para liberação para fazer a tua doação. Vamos verificar a tua pressão. Agora tem um questionário para responder que é sigiloso. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Será que eu vou doar sangue? Daí eu vou ter que falar algumas coisas. Sim, tem que falar tudo e a gente então vai fechar a porta. Não pode doar sangue mulheres que estão amamentando ou grávidas, quem é soro positivo, quem teve hepatite B ou C, doença de Chagas, malária e sífilis, quem tem múltiplos parceiros sexuais e não faz uso de preservativo e usuário de drogas injetáveis. Braço agora bem limpinho, pronto para a doação. Eu tenho veia boa. Numa única doação de sangue, é possível obter 4 componentes: hemácias, plasma, crioprecipitado e plaquetas. Cada um é usado em situações específicas e com tempo de armazenamento diferentes. As bolsas de hemácias duram 35 dias, o plasma e o crioprecipitado 1 ano, mas as plaquetas duram bem menos. É muito importante a doação de plaquetas porque pela validade do hemocomponente. Como ela tem uma validade somente de 5 dias, e as pessoas que precisam de plaquetas, na verdade, usam muitas vezes a cada 6, a cada 12, a cada 24 horas uma transfusão de plaquetas. Então tem que ser um volume muito grande de doadores. Pode abrir a mão, tua doação já começou. E amanhã a gente aproveita as bolsas que são coletadas para fazer o fracionamento de plaquetas também. Geralmente quem recebe as plaquetas são pessoas que fizeram transplante, quem faz transplante, quem faz tratamento quimioterápico, quem faz tratamento radioterápico, pacientes oncohematológicos que a gente chama, ou pacientes que estão sofrendo algum tipo de septicemia também. A gente tem 2 tipos de coletas de plaquetas. Essa que tu está fazendo agora, que é de sangue total, que é um doador com peso mínimo de 50 quilos, pode doar o sangue total e esse sangue vai ser fracionado também, além das plaquetas em plasma e crio.
E tem as plaquetas que são doadas por aférese. O que é a aférese? Explica ali A para as pessoas. aférese é o doador vem, aí ele tem que ter um peso um pouco maior, tem que ser 60 quilos. É coletado mais ou menos 250 ml, que isso indica mais ou menos o quê? 5 a 6 doadores de um sangue total. Então ele vai ser a doação de um sangue de plaquetas de um único doador. Em torno de mais ou menos 2 horas, vai ficar fazendo essa coleta. A veia tem que ser uma veia calibrosa como a tua. Vai ser conectado a uma máquina, onde vai ser feito a retirada das plaquetas e a devolução do restante do sangue para esse paciente, esse doador. É interessante. Em alguns locais, em alguns hospitais, se faz dessa maneira. Dessa forma. Aqui não, é feito pelo Sangue Total, que é encaminhado então para um laboratório. É onde é feito o fracionamento das bolsas. E aí por isso que a gente vem pela parte da manhã. Isso, porque tem um tempo para fazer o fracionamento dessa bolsa, que é até 8 horas após a coleta. Quem pode vem pela parte da manhã aqui no Hospital Divina Providência. Isso. Quem não pode vem à tarde, não tem problema. Ou também nos outros locais, né? As pessoas podem fazer a doação. O importante é doar sangue regularmente. Mulheres a cada 3 meses. E homens a cada 2. Tá tudo bem? Tá se sentindo bem? Tô ótima. 6 minutos a minha doação. Segura só. Aqui pra mim, Segura. Viu como é fácil? Agora é só fazer a sua parte. Seja solidário. Você pode salvar até 4 vidas. E agora vamos falar sobre a tão sonhada plástica na barriga. O médico Marco Aurélio Faria Correia é pioneiro em cirurgia plástica robótica, em abdominoplastia, e está aqui no estúdio para explicar as vantagens dessa técnica minimamente invasiva. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela sua presença. É um tremendo prazer estar aqui. Para nós também é um prazer, afinal... não mora mais aqui no Brasil, mora em Singapura, mas é gaúcho, desenvolveu essa técnica aqui já há 30 anos, Exatamente. Começou. Exatamente. Levou para o mundo. Uma história de vida ligada à musculatura abdominal, à correção da diastase dos músculos abdominais, que é aquele espaço que se forma na linha média do abdômen quando... Ou pessoas que ganham peso e perdem peso, ou durante a gestação, pós-gestação, aquilo causa uma distensão. E algumas pessoas que se cuidam, que não têm aquela sobra de pele, nunca conseguem mesmo ter aquela barriguinha sarada, em forma, por causa dessa diastase. Isso aí... É um problema não só estético, mas também é um problema que pode gerar outros problemas. Eu te vi comentando sobre alongamento e o core muscle, isso está tão em moda, o que é o core muscle? Essa musculatura toda que envolve o nosso tronco, o nosso abdômen e que dá a postura adequada e a estabilidade para a nossa coluna vertebral. Quando existe essa distensão causada pela gestação, durante a gestação, isso causa um desequilíbrio de toda a musculatura, levando a muito sofrimento físico, não só essa questão, não só o sofrimento estético, por a perda daquela barriga, daquela figura bonita e ficar com um abaulamento no abdômen, mas pela questão da disfunção do assoalho pélvico, problemas urinários, problemas de prolapso de bexiga, tudo isso que é uma consequência dessa diastase dos retos, que só é corrigida cirurgicamente. E aí entra a robótica. A robótica está fazendo a diferença como a laparoscopia fez há muitos anos atrás. Qual é a diferença? Técnicas minimamente invasivas. Não se precisa abrir o indivíduo para entrar com as mãos lá dentro e fazer todo o trabalho. E fazer aquela enorme cicatriz. Através de o que eles chamam de keyhole, que é a cicatriz como do tamanho de uma fechadura, que é o keyhole, né? É aquele buraquinho pequenininho de menos de 1 centímetro, através dali é colocado o instrumento e é feito todo o trabalho interno com o cirurgião dirigindo os seus movimentos através da câmera, através da televisão, né? do monitor de televisão, e não olhando direto para as mãos. E a robótica é o novo standard disso aí, que não só é essa minimamente invasiva, mas é alta tecnologia, onde o cirurgião já não segura o instrumento, então ele senta num console
e dirige o movimento do chamado robô, dos bracinhos do robô, que ele posiciona no paciente para realizar a cirurgia que está com a intenção, seja uma retirada de uma próstata, de uma vesícula, coloca tudo no lugar, se senta confortavelmente num console, que a gente chama, com os dedinhos no joystick, quer dizer, a gurizada então vai ser fera nisso, porque mexendo no joystick controla todo o movimento dos bracinhos do robô. E pode ser à distância ou tem que estar no mesmo local? Né? Normalmente pode ser à distância. Isso em 1996 foi feita a primeira telecirurgia do outro lado do mundo. Mas hoje em dia mais é feito para a tecnologia do robô em si, dentro da mesma sala de cirurgia, só não colado ali a uns poucos metros, senta-se o cirurgião e dirige os movimentos do robô com uma visão tridimensional melhor do que qualquer cinema 3D. Com aumento de imagens, com uma precisão, sem tremor. E o robô, ele pode corrigir algum possível erro médico? Existem diferentes robôs e mais estão sendo criados para isso. Mas o robô esse que nós trabalhamos, o Da Vinci, que é o número 1 no momento na coisa, o cirurgião é que dirige todos os movimentos dele. Tá? Ele tem muitos mecanismos de segurança para evitar problemas, mas ele não tem aquela inteligência artificial que lhe permite fazer. Não, ainda a responsabilidade, toda coisa é o cirurgião. É o cirurgião que tem que ter uma carteira de motorista, faz todo um treinamento e recebe certificações. Esse treinamento, ele é um treinamento de quanto tempo? Depende de cada indivíduo quanto tempo demora para se familiarizar com aquilo e receber sua carta de habilitação, não é? Mas normalmente é uma questão de 1 ano de treinamento e o que acontece é que a empresa que produz esse robô, ela exige isso porque é um equipamento de alta tecnologia, mas carregaria risco em mãos não treinadas, não é? E qual é a vantagem, então? É ficar minimamente invasivo, sem grandes cicatrizes, recuperação. As técnicas minimamente invasivas nas diversas áreas, tradicionalmente se traz as vantagens se comenta nas vantagens que ficou comprovado. Diminuir o risco de infecção, porque não fica tudo exposto. Diminuir a dor, porque são pequenos cortes, não um corte maior. Reduzir o período de recuperação. Reduzir a permanência hospitalar. Agora, aumenta o custo, ainda hoje é uma tecnologia cara, então tudo tem os seus dois lados. Mas na plástica a vantagem seria também essa cicatriz minimamente invasiva. Então assim, qual é a indicação? É para aquelas pessoas que não apresentam a indicação de retirar a pele. O problema delas não é o excesso de pele ou a pele danificada por estrias, mas o problema delas é a musculatura abdominal aberta que causa aquela projeção e muitas vezes sintomas físicos. Então, pode ser um candidato a uma cirurgia mínima, um candidato ou uma candidata, porque também homens que ganham peso e perdem peso têm essa distensão da musculatura e sofrem das dores na coluna e isso leva a uma degeneração, hérnias de disco e tudo mais pela instabilidade da coluna, porque esse core muscle é uma cinta muscular que envolve todo o nosso corpo, que dá estabilidade na nossa coluna e ajuda nas funções fisiológicas todas, para defecar, passar, urinar, toda essa musculatura é fundamental, não é? Um dado muito importante, mais do que 50% das mulheres que dão luz a filhos e têm 2 gestações, sofrem de um determinado grau de diastase dos retos abdominais. A fisioterapia fortalece a musculatura, reeduca a postura, mas não corrige o gap. Se esse gap, essa distância, se isso aí está num limite patológico, só a cirurgia seria a indicação. Pode ser numa abdominoplastia tradicional aberta, a correção dos músculos mais a retirada de pele, ou numa cirurgia minimamente invasiva, somente para a reparação da musculatura sem a retirada de pele. Muito obrigada. E no começo do programa a gente mostrou como o alongamento é uma terapia para o alívio das dores no corpo. Agora a gente te mostra que fazer exercícios físicos regularmente é um santo remédio para prevenir e ajudar no tratamento de doenças.
A Organização Mundial da Saúde estabelece que 150 minutos de atividade física por semana já são suficientes para trabalhar as funções cardiorrespiratória e muscular. Olha só a Elisângela, 3 anos e agora. A transformação da manicure começou aos 35 anos, depois que ela passou a ter enjoos frequentes. O diagnóstico: gordura no fígado. Ele falou assim, eu te dou 1 mês para você já começar a tomar insulina, entendeu? E isso despertou, né? Se não, passar mal, ficar à base de remédio, sem chance. Sem cirurgia, sem dieta milagrosa, ela começou a mudar os hábitos: caminhada, musculação, alimentação regrada. Hoje você continua tomando algum medicamento? Nada. Mesmo para pressão alta, você conseguiu tirar os... Nada. Como é que é a sua pressão hoje? Hoje é 12. Normal? Por 8, normal. Acabou a pressão? Acabou. E a gordura no fígado? Também foi eliminada, só com exercício e reeducação alimentar, sem precisar tomar de medicamento. Além de atuar na prevenção do diabetes, o exercício físico também ajuda a manter a doença sob controle. Aquele paciente que tem risco de desenvolver diabetes tipo 2, se ele fizer exercício, fizer dieta e perder em torno de 7% do peso corporal, ele diminui em torno de 60% o risco de desenvolver diabetes mais tarde. No paciente que já tem diabetes, ele entra como um fator para controle de glicemia também. Marcelo tem diabetes tipo 1 desde os 14 anos. Ele não produz insulina. Marcelo, por exemplo, tem um medidor da glicose, né, que você costuma medir. Vamos medir quanto é que tá agora? Minha glicemia está 194 agora. E nós vamos fazer meia hora de atividade e para ver o benefício que a atividade física faz em cima da glicemia. Meia hora de caminhada depois, um pouco suados. Vamos ver como é que tá. Vamos ver. 177. Está caindo ainda. A atividade física tem uma influência muito grande no controle do diabetes. Para quem tem diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos, a prática de atividade física é ainda mais eficaz no controle da doença, mas sempre com acompanhamento médico. Esses pacientes com diabetes tipo 2, eles têm mais resistência à ação da insulina, não é que falte insulina para eles. A maioria tem resistência à ação do hormônio. O exercício, ele melhora a ação da insulina. A lista de doenças, como a diabetes, que podem ser prevenidas com exercícios é longa, inclui aquelas que mais matam no país. Estudos apontam que a prática reduz o risco de morte por doenças cardíacas em 33%, de AVC em quem tem mais de 40 anos em até 40% e ainda contribui para a prevenção de 13 tipos de câncer, entre eles o de intestino e o de mama, o que mais mata mulheres no Brasil. A estimativa é de que 10 mil novos casos da doença poderiam ser evitados no país por ano se pacientes tivessem se exercitado anteriormente. A gente estima que cerca de 29% a 30% dos casos de morte poderiam ser evitados, né, nas pacientes que praticam atividade física, mesmo depois que descobriram o câncer de mama. E vai reduzir o risco de morte por outros tipos de câncer. Em linhas gerais, a gente sabe que para outros tipos de câncer você reduz até em 40%, 45% também o risco de óbito. A atividade física é importante na prevenção, no tratamento e para evitar a volta do câncer de mama. Os exercícios reduzem hormônios como o estradiol, que sobrecarregam as glândulas mamárias e favorecem o aparecimento da doença. Também diminuem os efeitos colaterais do tratamento oncológico, como o inchaço provocado pela obstrução do sistema linfático. Um estudo está sendo feito com 150 mulheres que já se submeteram à cirurgia para a retirada do tumor e fazem radioterapia. As pacientes vêm à unidade 5 vezes por semana durante pouco mais de um mês. Além da radioterapia, tem aulas de pilates. Quando eu comecei a aliar o tratamento da radioterapia com o pilates, eu criei mais resistência física, que era o que antes não tinha. Eu não era ninguém, era uma planta.
Essa é a verdade. A gente percebe que as pacientes relatam a melhora de vários sintomas, como a dor no braço, essa sensação de cansaço, né, da fadiga. A primeira etapa do projeto termina em julho, quando começa a análise de dados. Mas os depoimentos das pacientes já apontam para uma redução significativa dos efeitos colaterais da radioterapia com o Pilates. A partir desses resultados, os responsáveis pelo projeto pretendem propor a inserção da atividade física como estratégia de prevenção e de tratamento do câncer. Para quem está parado, o médico orienta começar com uma caminhada leve e aumentar aos poucos a intensidade. O ideal é escolher um esporte que dê prazer. É isso aí, o corpo foi feito para se movimentar. Aproveita o fim de semana e mexa-se. Agora, você deve ter visto desde o início do programa que estamos com convidadas ilustres aqui. São esses arranjos chamados coquedamas, é um mimo da El Mundo de Musgo. E o Mais Saudável vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do programa? É só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. E agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana para você. Tchau!